O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se pronunciou sobre a visita do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Sebastião Coelho afirmou: hoje, o senhor Pedro Vaca Villarreal teve a oportunidade de ouvir o relato real das vítimas, das pessoas que foram presas, torturadas e dos advogados que tiveram sua liberdade de expressão e seu direito de defesa cerceado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza de que o senhor Pedro hoje sai daqui com a convicção de que ele tratou ontem com um ditador chamado Alexandre de Moraes. O desembargador comparou a conversa do relator com os parlamentares, advogados e vítimas com a confraternização da véspera com ministros do Supremo Tribunal Federal e relatou que pediu ao relator que visite Daniel Silveira e Felipe Martins, apontando que ambos estão presos e censurados. Sebastião Coelho declarou: hoje, Alexandre de Moraes foi desmascarado. Depois de todas as mentiras que eles puderam apresentar de maneira formal, hoje ele teve a oportunidade de conhecer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Se ele não se comover com essa verdade, então seria uma desesperança. Mas eu creio que sim. O desembargador reiterou: o senhor Pedro hoje sai dessa reunião com a certeza de que no Brasil nós temos uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor ditador abusador Alexandre de Moraes. Ao lado de Rodrigo Saraiva Marinho, presidente do Instituto Livre Mercado, Sebastião Coelho reforçou que o relator da Comissão Interamericana foi exposto à realidade do Brasil de forma inegável, dizendo: hoje ele sai daqui com a certeza de que o nosso país vive uma ditadura que está tendo à frente o senhor Alexandre de Moraes e, como um todo, o Supremo Tribunal Federal. O advogado Rodrigo Saraiva Marinho explicou que o relator ouviu parlamentares, advogados e vítimas, inclusive crianças, e prosseguiu: além da violação que a gente já conhece, todo o caso de derrubada de direitos que começa no inquérito completamente inconstitucional que existe até hoje. Não só ele, mas todos os seus filhos. E por conta disso, todo esse inquérito e todos os filhos são inconstitucionais, porque ele não era competente para fazer aquilo, não tinha competência para isso. Saraiva afirmou: acho que hoje foi um sinal muito positivo para o país. É sinal que o mundo está vendo o que está acontecendo aqui pela primeira vez. E eu acredito que ele teve a chance de ter a primeira mão, ter a informação em primeira mão, sem estar esperando a opinião de alguém que está dizendo, mas sim de quem sofreu diretamente o problema. Sebastião Coelho disse: nós não vamos recuar até que essa ditadura acabe em nosso país. Eu sempre disse, digo e vou repetir: a justiça do que está acontecendo no nosso país é o senhor Alexandre de Moraes perder o cargo e responder por todos os crimes que já cometeu até aqui. Ao lado do advogado Paulo Farias, que atua na defesa de Daniel Silveira, Sebastião Coelho reforçou que o relator pôde ouvir o relato das vítimas. O advogado Paulo Faria disse: a gente espera que depois desse dia aqui em Brasília, as coisas fluam melhor e a liberdade de expressão reine aqui no Brasil. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos
pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Doutor Sebastião, o senhor que tem uma experiência vasta, inclusive como ex-desembargador, e agora diante do relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão, representante da Organização dos Estados Americanos. Como o senhor sentiu essa reunião hoje?
Marcel, primeiro quero agradecer a você e a tantos outros deputados, o deputado Coronel Meira, Gustavo Gaia, senador Girão, tantos parlamentares que levaram essas denúncias para o campo internacional, porque antes nós só tratávamos aqui com pouca repercussão, só em redes sociais, porque a grande mídia realmente não publica. Hoje o senhor Pedro Vaca Villarreal teve a oportunidade de ouvir o relato real das vítimas, das pessoas que foram presas, torturadas, e dos advogados que tiveram a sua liberdade de expressão e a sua direito de defesa cerceado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que o senhor Pedro hoje sai daqui com a convicção de que ele tratou ontem com um ditador chamado Alexandre de Moraes. A conversa hoje aqui no Instituto não foi aquela conversa de cafezinho, de bate-papo, de colocar dados falaciosos, como foi divulgado em relação à reunião no Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho assim muita fé de que essa visita trará resultado, né? Agradecer também a Gabriela Ritter, que é uma das representantes, agora a família do Clesão também vai falar, e o pedido que eu fiz especial ao senhor Pedro foi que ele ouvisse pessoalmente o Daniel Silveira e especialmente o Felipe Martins. Se não for possível ver os dois, estão presos e a questão de logística, que pelo menos ouça os seus advogados. Então esse foi o meu pedido e deixamos claro à população brasileira que realmente hoje Alexandre de Moraes foi desmascarado. Todas as mentiras que eles puderam apresentar de maneira formal, né, doutora Carol e doutor Ezequiel, que são os parceiros aqui dessa luta dos advogados, hoje, agora tarde e noite, ele teve a oportunidade de conhecer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Se ele não se comover com essa verdade, então seria uma desesperança, mas eu creio que... Sim, doutor Sebastião, peço só que repita essas duas últimas frases que deu uma travada aqui na conexão. O senhor Pedro hoje sai dessa reunião com a certeza de que no Brasil nós temos uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor ditador, abusador Alexandre de Moraes. Muito obrigado, doutor Sebastião, e para nós todos aqui você é uma grande referência, e eu queria deixar aqui também a minha alegria em poder contar com o senhor sempre nesses momentos tão decisivos. E reforçar que também fiz o pedido mais cedo ao Pedro Vaca que ouça Felipe Martins. É fundamental, até porque ele está censurado pelo Alexandre de Moraes, tanto para dar entrevistas à imprensa, como até para presencialmente estar conosco ou por Zoom na Câmara dos Deputados, o que é outro abuso de autoridade de Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Saiu esse pedido que eu fiz para a oitiva de Felipe Martins e sim. Saiu? Sim. Ok. Saiu sim. Olá pessoal, são 21h30 da terça-feira. Eu ainda estou aqui no Instituto Livre Mercado, na companhia do Dr. Rodrigo Marinho, que é o seu diretor executivo, onde tivemos uma reunião muito importante com o relator da OEA, o senhor Pedro Vaca Villarreal, e nessa reunião ele pôde ouvir o relato real das pessoas que são vítimas do senhor Alexandre de Moraes. Hoje ele sai daqui com a certeza de que o nosso país vive uma ditadura que está tendo à frente o senhor Alexandre de Moraes e, como um todo, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria ouvir também o doutor Rodrigo sobre a sua impressão do que aconteceu nesta reunião de hoje. Eu acho que foi uma oportunidade fantástica. Eu sou Rodrigo Saraiva Marinho, @Rodrigo Saraiva Marinho, estou aqui do lado do meu amigo Sebastião Coelho, sempre é uma honra, né, estar ao lado dele. Nosso papel hoje como diretor executivo do Instituto de Mercado foi ser anfitrião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, e hoje nós recebemos o Pedro Vaca, como o Sebastião disse, para ter o relatório e receber o relatório. A gente começou, né, desde a tarde, no começo da tarde, ouvindo os parlamentares, deputados e senadores, e depois, hoje à noite, passamos a ouvir as vítimas, né? E alguns casos que chocam, né? Alguns casos que deixam você absolutamente penalizado, como
uma jovem, né, uma adolescente de 16 anos que teve sua revista íntima acontecendo, violando toda e qualquer base constitucional, legal, do Estatuto da Criança e do Adolescente para isso. Toda uma situação que você teve de mortes, né? Mesmo com o Ministério Público opinando pela saída, no caso do Clezão, opinando pela saída, isso não sendo seguido pelo Alexandre de Moraes, além da violação que a gente já conhece, né? Todo o caso com base do direito que começa num inquérito completamente constitucional, que existe até hoje, não só ele, mas todos os seus filhos, e por conta disso todo esse inquérito, todos os filhos são inconstitucionais, porque ele não era competente para fazer aquilo, não tinha competência para isso, mas acho que hoje foi um sinal muito positivo para o país. É sinal que o mundo está vendo o que está acontecendo aqui pela primeira vez. Eu acredito que ele teve a chance de ter a primeira mão, né? De ter a informação de primeira mão, de ter aquela lógica de primeira mão sem estar esperando a opinião de alguém que está dizendo, mas sim de quem sofreu diretamente o problema. Então, pessoal, a minha palavra é de esperança, nós não vamos recuar até que essa ditadura acabe em nosso país. Eu sempre disse, digo e vou repetir, a justiça do que está acontecendo no nosso país é o senhor Alexandre de Moraes perder o cargo e responder por todos os crimes que já cometeu até aqui. Paz a todos. Obrigado. Pessoal, aqui do lado do Sebastião, nós estivemos aqui na reunião aqui com o relator da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Queria saber, Sebastião, doutor Sebastião Monão Calzide, qual é a sua percepção dessa reunião? Uma reunião muito importante, produtiva, onde o relator teve a oportunidade de ver o relato das vítimas, dos advogados, sem máscaras. O relato real do que o senhor Alexandre de Moraes, um ditador, está fazendo contra o nosso país e contra a liberdade em nosso país. Tá certo, eu compactuo com o mesmo pensamento do doutor Sebastião e a gente espera que depois desse dia, aqui em Brasília, as coisas fluam melhor e a liberdade de expressão reine aqui no Brasil. O deputado Zé, meu amigo Coronel Meira, está aqui junto. Qual foi a sua percepção, Coronel, dessa reunião hoje para você? Boa, né? Estamos tendo uma oportunidade e é importante que a gente sempre sai para denunciar fora do Brasil. Essa vida deles aqui, em loco, certo? Para ver realmente o sentimento, as dores que está passando a democracia, o povo brasileiro, na verdade, e todos os presos políticos. É um grande passo e vamos em frente, a gente não pode desistir nunca. Porque todo mundo pediu foi imparcialidade, né? Imparcialidade, tem que ter a justiça, a anistia. O Brasil tem que parar com essa luta. E alguns pediram socorro, mas socorro. Pessoal, foi triste. Teve uns relatos aqui tristes. Então, assim, um abraço a todos vocês. Nós cumprimos a nossa missão aqui hoje. Agora a bola está com o relator da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Mostramos tudo, né, Coronel? Doutor? Principalmente tudo. As arbitrariedades. Testemunhal. O que fizeram com o Daniel Silveira, o que fizeram com o Felipe Martins, o que fizeram com as vítimas do 8 de janeiro foi crime e tortura. Hoje nós temos no Brasil o maior torturador de todos os tempos aqui, que chama Alexandre de Moraes. Torturador quanto mais.